Terça-feira, 27 de abril de 2025. Eu sou o jornalista Guilherme Calel e este é o Live Expresso, um podcast que traz para você os fatos como eles acontecem, onde analisamos tudo aquilo que você precisa saber. No nosso programa de hoje, marcamos a nossa estreia do Live Expresso para trazer até você um assunto de importância e relevância que vem tomando o noticiário nacional e, por vezes, também o noticiário internacional, dado as proporções de que se referem ao tema. Para a gente poder entender o tamanho de tudo que aconteceu e do que nós vamos tratar aqui hoje, nós vamos precisar voltar um pouco no tempo e eu peço a sua paciência para ouvir este podcast até o final. Em abril de 2025, a agência Orcompress recebeu uma denúncia, logo ali por volta do dia 14 de abril, em que nossa equipe de jornalismo começou a verificar, como a gente faz sempre quando a gente recebe algum tipo de denúncia por parte dos nossos leitores. Em se verificando veracidade da denúncia apresentada, no dia 15 daquele mês, nós iniciamos uma série de publicações de reportagens que denunciavam descontos indevidos feitos em pagamentos de aposentados e pensionistas do INSS. Naquele momento, os descontos que estavam sendo apresentados eram feitos pela ANAP, a Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas do INSS, que nós descobrimos ter sede no estado do Ceará, mas descontar benefícios de aposentados e pensionistas de diversas partes do país, inclusive do estado de São Paulo. Os valores descontados variavam de acordo com o benefício recebido, indo de R$ 61 até R$ 150,48. Os benefícios descontados naquele primeiro momento eram benefícios sempre maiores que o salário mínimo, porque dificultava que os aposentados e pensionistas percebessem que estavam tendo os valores descontados, já que muita gente não tem o hábito de olhar ali no meu INSS, o aplicativo da Previdência Social, quanto é que vai receber mês a mês no seu contra-cheque. Uma vez que a gente conseguiu as informações que os descontos eram indevidos, nós procuramos a ANAP e o INSS, ninguém se manifestou. Depois da reportagem publicada, mais leitores começaram a apresentar provas de que estavam sofrendo descontos indevidos. Nos dias subsequentes, a agência Orcompress, através do seu portal Expresso 365, publicou novas matérias e no domingo, dia 20 de abril, numa edição especial da revista Expresso 365, uma grande reportagem foi veiculada denunciando os fatos. Naquela altura, nós tínhamos identificado 3 mil, pouco mais de 3 mil pessoas que estavam tendo esses descontos indevidos. Nós não tínhamos ideia do tamanho do buraco que viria pela frente. No dia 22 de abril, 2 dias depois da publicação da revista, o número de pessoas que relatavam ter descontos feitos pela ANAP saltava para quase 30 mil aposentados e pensionistas, o que era um número, sem dúvida nenhuma, de forma desproporcional. A agência Orcompress, diante aos fatos, procurou as autoridades competentes para poder relatar o que estava acontecendo e descobriu que havia uma investigação em curso desde 2023 por parte da Controladoria Geral da União, a CGU. Essa investigação não estava andando, ela estava parada, junto também com uma investigação da Polícia Federal. Depois das denúncias nas páginas do Expresso 365 e da denúncia nova apresentada, a Polícia Federal deflagrou no dia 23 de abril a Operação Sem Descontos. E foi quando o mundo teve conhecimento da maior fraude da história do Brasil. Aposentados e pensionistas do INSS aos milhões e não mais mil foram vítimas de entidades associativas que descontavam valores dos benefícios destes beneficiários
sem que eles tivessem autorizado. Uma grande explosão de um escândalo sem precedentes tomou conta do governo federal, do INSS, e resultou em algumas situações. A primeira delas é que o presidente do INSS, na época, o Alessandro Stefanuto, foi afastado por ordem judicial dentro da operação sem descontos, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mandou demiti-lo. O ministro da Previdência, Carlos Lupe, também não aguentou o tranco do escândalo e acabou saindo do governo dias mais tarde. O grande impasse que se formou a partir daí é saber quantas pessoas de fato tiveram benefícios descontados de forma indevida. Qual é o valor, o tamanho desse rombo e como é que o INSS vai devolver isso para essas pessoas. Outro problema que começou a surgir a partir de então são séries de ações judiciais contra o INSS, porque o INSS, sendo o detentor dos pagamentos, ele não poderia autorizar descontos nesses pagamentos sem que fossem comprovados à autarquia que os descontos foram autorizados, o que não acontecia. Os integrantes das entidades associativas montaram um esquema com integrantes do INSS para desviar esses valores. Isso mesmo, desviar os valores com a ajuda de pessoas dentro do próprio INSS. De acordo com levantamentos iniciais, 6 bilhões e 300 milhões de reais foram descontados de aproximadamente 9 milhões de aposentados e pensionistas entre os anos de 2019 a 2024. Se a gente somar o que foi descontado de janeiro a abril de 2025 a esse montante, nós podemos chegar a 6 bilhões e 900 milhões de reais. Esse número pode ser ainda maior porque os dados do INSS ainda estão discrepantes e precisam de atualização. Um levantamento feito pela agência Orcompress, posterior à operação sem descontos, mostrou que aproximadamente 12 milhões e meio de pessoas podem ter descontos indevidos em suas folhas de pagamento. O rombo pode ultrapassar os 8 bilhões de reais. Para piorar o que já era ruim, naquela máxima de que nada é tão ruim que não possa ficar pior, o INSS acabou tendo novas revelações sobre o escândalo. Se a princípio pensava-se que aposentados e pensionistas do INSS estavam tendo desconto apenas recebendo acima do mínimo, essa máxima se provou não muito verdadeira. Uma nova reportagem do Expresso 365 revelou nesta terça-feira, 27 de maio, que pessoas que recebiam o salário mínimo também foram alvos dos descontos. Até a segunda-feira, dia 26, 11 milhões de pessoas haviam acessado o sistema do INSS pedindo ressarcimento de valores descontados de forma indevida, o que deixa essa margem de números próxima aos 12 milhões e meio de descontos calculados pela agência Orcompress. Nós estamos ainda num trabalho de captura de informações, então esses dados ainda vão se atualizar, e ainda estamos tentando entender como é que vai ser feita a devolução para as pessoas. O mês passado, assim que o escândalo veio à tona, o INSS bloqueou qualquer desconto para aposentado e pensionista vindo de entidades associativas. E devolveu, ou vai começar a devolver, a partir dos pagamentos agora, feitos entre o final de maio e começo de junho, os valores que foram descontados de forma indevida em abril. Mas e aqueles valores que foram descontados entre 2019 e março de 2025? Esses valores precisam ser contestados no INSS. Para isso, o INSS criou um sistema dentro do aplicativo Meu INSS, que o usuário acessa, e ali ele é informado, né? Ele abre o aplicativo Meu INSS, tem uma opção ali escrito consultar descontos de mensalidades associativas, e ele clica ali. Se ele teve algum desconto nos últimos 5 anos, é dito para ele que ele teve esse desconto, qual entidade que descontou, e é perguntado se ele autorizou ou não esse desconto.
para o caso de ter autorizado o desconto, não precisa fazer nada, é só marcar lá que autorizou. Agora, se ele não autorizou, ele tem que marcar que o desconto não foi autorizado. Depois de conferir essa informação e ver que o desconto não foi autorizado, ele pode ter o ressarcimento, só que isso vai demorar um pouquinho, não é tão rápido. Isso porque, pelas normas do INSS, uma vez que marque ali a opção que não autorizou o desconto, o aposentado e pensionista envia essas informações para a Previdência Social e ela vai contactar a entidade que fez o desconto associativo. Essa entidade vai ter 15 dias úteis, ou seja, quase um mês, porque só se conta de segunda a sexta, para responder com documentos que provem que aquele beneficiário autorizou mesmo o desconto ou não. Se ele não autorizou, e aí a entidade não tem como provar que ele autorizou, a entidade tem que fazer a devolução do dinheiro pro INSS em 15 dias úteis, ou seja, em mais um mês, para que o INSS credite o valor descontado no pagamento daquele aposentado e pensionista no mês subsequente. O problema que se fica aí é o seguinte: essas entidades, elas não se sabe ainda se terão os valores a devolver para essas pessoas. O que vai gerar aquela situação de e agora? Quem fica com esse prejuízo? Porque o governo federal, embora tivesse pensado num primeiro momento em fazer a devolução do próprio caixa e depois cobrar as entidades, não tem recurso para isso. Isso é um fato. Tanto é verdade que a equipe econômica do governo federal tem quebrado a cabeça para tentar arrumar recurso para poder manter o orçamento de 2025 de pé. E na semana passada já foi bloqueado uma parte significativa do orçamento do ano em recursos, porque não tem como executar. Então, não há como o governo pagar essa dívida, que é um rombo de bilhões, e depois cobrar das entidades. Outra alternativa, então, é que o governo faça um leilão de bens que foram apreendidos na operação sem descontos da Polícia Federal. Foram apreendidos R$ 1 bilhão em itens nessa operação dessas entidades e de seus dirigentes. E aí esse valor seria vendido, leiloado, para devolver o dinheiro para os aposentados pensionistas. Como isso pode demorar cerca de 2, 3 anos, o governo quer uma forma mais ágil e aí pode-se, está em estudo, abrir um crédito suplementar no orçamento para que o governo tome o empréstimo, devolva o dinheiro para os aposentados pensionistas e depois, quando vender os itens do leilão, o governo receba de volta isso e pague. O detalhe disso é que existe 1 bilhão em produtos apreendidos. A Advocacia Geral da União está fazendo a solicitação na Justiça para bloquear mais 2,5 bilhões em recursos dessas entidades e dos seus dirigentes, também contas de pessoa física, empresas ligadas a eles, etc. e tal. Então, eles teriam em torno de 3,5 bilhões de reais para fazer de devolutiva. Só que o rombo chega a quase 8 bilhões. Então, os quase 5 bilhões que está restando para devolver, não se sabe de onde é que vai sair. E como eu disse no começo ali, nada é tão ruim que não possa piorar. Muitos aposentados pensionistas estão ingressando com ação judicial contra o INSS e vão ganhar. E para tentar evitar uma série de precatórios que vão colocar ainda mais em crise o país, o governo está estudando fazer um acordo com as pessoas que tiveram descontos indevidos para que possa indenizá-las num valor X e aí evitar essas ações judiciais. Como é que vai ser essa indenização? Qual que vai ser o valor? Quando é que vai começar a receber? Ninguém sabe ainda. O que se sabe é que foi montado um esquema para desviar recursos no nosso país e esse esquema surrupiou aposentados e pensionistas do INSS
uma população já vulnerável, que precisa do seu dinheiro e que teve valores descontados de forma indevida. Esse escândalo de corrupção chega a ser o maior escândalo da história do Brasil e pode, inclusive, superar a Lava Jato. Bom, nós vamos continuar aqui observando cada ponto, cada detalhe do que aconteceu, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Estamos de olho no INSS, no governo federal, no Ministério da Previdência, nas entidades associativas, que não se manifestam sobre o tema. Dizer o que se essas entidades se mancomunaram para criar um cartel para desviar recursos de aposentado e pensionista. É lamentável. Lamentável também é a questão política que está sendo adotada, como tudo no Brasil é político, espectros dos dois lados acusando um ao outro da culpa do problema. Mas vamos fazer uma análise rápida aqui de culpabilidade. Os descontos, a grosso modo, começaram em 2019 e se estenderam até 2025. De 2019 a 2022, quem presidia o Brasil era Jair Bolsonaro e o esquema já estava dentro do INSS acontecendo. O governo Lula diz que foi no seu governo que o escândalo foi descoberto, investigado e que, portanto, o governo Bolsonaro foi conivente. Mas aí a gente tem que fazer uma análise. Em junho de 2023, o ministro da Previdência do governo Lula foi avisado de que fraudes estavam ocorrendo com descontos indevidos no INSS. Ele não fez nada. Em setembro do mesmo ano, o Tribunal de Contas da União fez uma auditoria e informou que estavam ocorrendo descontos de forma indevida no INSS. O INSS, que tinha entre os seus dirigentes um procurador que era parte do esquema criminoso, impetrou com um recurso junto às entidades para impedir que fossem bloqueados os descontos e paralisar o processo do TCU, o que aconteceu. A Controladoria Geral da União, em 2024, começou a abrir uma investigação, iniciou uma auditoria e, uma vez que constatou que haviam indícios sérios de fraude, não avançaram com as investigações. Essas investigações só avançam em abril de 2025, após as publicações do Expresso 365. Vocês têm certeza que foi por causa do governo Lula que as investigações avançaram? Se a imprensa não estivesse em cima, se nós não tivéssemos publicado as primeiras reportagens e não tivéssemos dado continuidade à série de denúncias, talvez ainda hoje aposentados e pensionistas do INSS estariam sendo roubados. Isso mesmo. O que aconteceu aqui no Brasil, no INSS, com os beneficiários, foi um roubo, apropriação indébita de recursos financeiros, estelionato, fraude. Bom, pessoal, esse foi o nosso Live Expresso desta terça-feira, 27 de maio de 2025. Agradeço a todos a paciência de nos ouvir. Lembrando sempre que vocês podem acompanhar o nosso podcast no nosso canal Expresso 365, no nosso portal de notícias expresso365.net ou através do YouTube. Um grande abraço a todos e até a próxima. Da redação da agência Orcompress, jornalista Guilherme Calel.